Olá, pessoal, seguindo com a nossa meditação no livro de Números, está dentro da minha Bíblia. Ó, eu amo ela tanto, está difícil, tem que arrumar. Que horror. Mas vamos lá. Números, capítulo 13. Coisa linda, gente. Ai, meu Deus, coisa linda, coisa linda. Eu anotei vários versículos que me chamaram a atenção, mas eu não vou ler todos porque existe um contexto. Eu vou falar primeiro do contexto histórico, do que estava rolando, né? Então, a gente está estudando sobre a caminhada do povo no deserto, que é isso que o livro de Números relata. Então, veja lá. Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito com mão forte e poderosa, 10 pragas, até que a última praga, Faraó cedeu. Depois ele se arrependeu, correu atrás do povo. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, já saindo da terra do Egito, ele foi ao encalço daquele povo. E o povo tinha atrás de si Faraó e seu exército, e na frente o Mar Vermelho. E Deus abriu o Mar Vermelho com mão poderosa, tirou esse povo da terra. E o povo atravessou a pés enxutos, ok? Qual que era a promessa de Deus, o propósito, o projeto? Conduzir aquele povo para uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, ok? Nesse processo, muitas intercorrências, né? Deus fazia provisão, e eles começaram a reclamar, que a gente já viu nos vídeos anteriores, vocês podem voltar lá, que vocês vão ver que é isso, a gente está seguindo esse caminho. E aí chegou num ponto em que Deus deu uma ordem a Moisés, que Moisés escolhesse 12 homens, um de cada tribo, eram 12 tribos de Israel, e escolhesse os 12 príncipes, cabeças, né, os melhores, digamos assim, e fosse espiar a terra, porque a terra era próxima, não era longe. Era próxima, era para ser uma caminhada não rápida, mas também não tão demorada como foi, né? Mas tudo bem. Então, e Deus então levantou, falou com Moisés, ó, esses 12 homens vão espiar essa terra. Olha como é que Deus planeja tudo, eu acho isso maravilhoso. Isso dá uma lição tão bacana. Então, Deus fez... Peraí, deixa eu achar aqui onde é que eu pus. Deus fez o povo observar o seguinte, falou o seguinte, ó, vocês vão ver a terra, né? Que tal é o povo que nela habita? Como é que é o povo de lá? É forte ou fraco? Poucos ou muitos? E a terra que habita é boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam? Se é entre arraiais ou fortalezas? A terra é fértil ou estéril? Há matas ou não nessa terra? E olha, quando vocês forem, tragam o fruto dessa terra. Porque naqueles dias era a época exatamente de colheita das uvas, né? As primícias, as primeiras uvas. Então, eles subiram juntos, esses 12 homens, e foram espiar essa terra. Bom, gente, óbvio que Deus sabia como é que era essa terra. Mas por que Deus mandou que eles vissem a terra? Por N razões, porque Deus queria que eles vissem com os próprios olhos para ter conhecimento não do que eles iriam enfrentar, mas do que eles iriam conquistar. Mas a percepção de cada um, de acordo com o que cada um tem, que a gente só pode dar o que tem. E esses homens foram. E eles voltaram com um relatório tenebroso. Entre 12 homens, 10 trouxeram um relatório negativo. Aí entra a regra de Pareto, né? Pareto é um cara que ele metrificou, vamos dizer assim,
a regra 10-90 sobre 80-20, 10-90. 90-10 é outra coisa. 80-20 é que de 100%, só 20% que vai ter. Não deu outra aqui, funcionou a regra de 40. De 12 homens, só 2 trouxeram um relatório positivo. 10 chegaram atemorizados. E chegaram com o seguinte relato: fomos à terra que nos enviaste. De fato, ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. E trouxe... Gente, a uva era tão grande que precisava de um cacho de uva. Era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. Tamanha a abundância e a riqueza daquela terra. Era a terra que mana leite e mel. Era Canaã que Deus tinha o propósito, né, profético de conduzir aquele povo. Olha o fruto dela. Mostrou o fruto. Mas aí veio o relato sobre o povo. O povo que habita nessa terra é poderoso. Deus não tinha falado, olha a terra, como é o povo, né? Nos detalhes. E eles trouxeram. O povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades, elas são muito grandes e fortificadas. Então, aí falou sobre os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, todos esses povos que foram conquistados. Mas eles estavam ali em vias de conquistar. Então, o relato era assim, tipo, o mais negativo possível. Então, Caleb, olha só, deixa eu aqui falar para você o nome desses homens. Peraí que eu anotei o nome deles. Ó, o nome desses homens que foram, cada um, o principal, o príncipe da sua tribo. Samua, Safate, Caleb, Gigeal, Josué, Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setim, Nabi e Jeuel. 12 homens. 12. Desses 12 aqui, só 2 enxergaram de forma positiva. 10, não. Quais eram esses 2? Caleb e Josué. Chamava Osés, foi chamado de Josué. E aí, quando Josué e Caleb viram o relato negativo do povo, eles olharam assim e falaram assim, como assim? Cheguei lá, fiquei encantado com tudo que eu vi, ainda pensei, meu Deus, eu vou morar aqui. Esse é o propósito de Deus. E aí ele falou, eia, para aí, gente, nada disso, vamos subir e possuir essa terra, porque claro que nós vamos prevalecer sobre ela. Eles levavam em consideração a experiência que eles tiveram com a saída do Egito. Vocês acham que a terra do Egito era menos poderosa do que essa terra? Do que essas terras? Né? Imagina o que era a terra do Egito. Era um grande faraó que comandava tudo. E eles viviam, de novo, repito, na condição de escravos. Quando Deus levantou Moisés, todo um projeto anteriormente feito. Moisés era aquela criança que a mãe colocou no cestinho, porque Faraó tinha dado uma ordem para exterminar, porque os hebreus cresciam, né, o povo de Israel chamado de hebreus, como nação. E aí eles proliferavam muito rápido. Então, o Faraó falou, esse povo cresce igual rato. Deu uma ordem de matar toda criança que estava no ventre e que fosse pequena. Você vê como que era a vida deles lá no Egito. Uma vida muito sacrificada. E aí mandou matar. Joquebede, que era a mãe de Moisés, tinha acabado de ter Moisés, falou, não vou deixar. E ela teve uma estratégia, que era de Deus, de colocar ele num cestinho e colocar no rio Nilo. E esse cestinho foi, e a Miriam, irmã dele,
foi acompanhando onde esse cestinho ia parar, porque ela ficou com aquele cuidado de proteger a criança. E esse cestinho foi parar, sabe aonde? Lá onde a filha de Faraó se banhava. E a filha de Faraó viu aquele cestinho, olha que estratégia de Deus. Viu aquele cestinho, pegou aquela criança e criou. Esse era Moisés. Foi criado no palácio, com todas as conhecimento, tudo que ele precisava para conduzir um povo. Só que Miriam, irmã de Moisés, inteligentemente, né, foi chegando ali naquela hora e tal, e aí a princesa viu ela, ela falou, oh, se a senhora quiser, eu trago uma escrava hebreia para ajudar na educação da criança, ajudar a cuidar enquanto bebê. Ela, na mesma hora, topou, era Deus, era o propósito profético de Deus. E aí, quem que veio criar o seu filho? Joquebede, a própria mãe dele. E Joquebede criou aquele filho dentro dos princípios, né, do seu povo, falando da criança monoteísta, ensinando aquele homem a amar o seu povo. E imprimiu isso nele. Olha o papel e a importância de uma mãe na vida de um filho. Imprimiu isso nele. Pois bem, foi nesse ambiente que Moisés cresceu. Ele tinha todo o conhecimento, todo o acesso a tudo, porque ele era um filho adotivo da filha de Faraó, mas era um filho, era considerado um filho. E o Faraó, que naquele momento estava conduzindo a nação, era um irmão dele. Tipo, era um irmão, ele era adotivo, e os dois só cresceram juntos, eram amigos, super amigos. Mas, quando chegou a hora certa, Moisés tinha no coração dele a forte lembrança, sempre soube quem ele era, sempre soube. E num dia em que ele foi até os campos lá onde os hebreus escravos, né, que eles eram escravos, o povo de Israel era escravo, estavam lá quebrando pedra, carregando pedra grande, estavam construindo naquele momento uma estátua gigante do faraó, e num sofrimento, era, fala, os caras que cuidavam do lugar davam chibatada por qualquer coisa, eles viviam a pão e água, era muito sofrimento. E Moisés, não era a área dele, não ia muito lá, mas o dia que ele foi, ele ficou tão indignado ao ver que eles estavam maltratando aquele povo, que ele sabia que era dele, que ele, para salvar uma pessoa, um hebreu que estava sendo maltratado, ele matou um egípcio. E aí, olha só que história impressionante. Por causa disso, ele foi banido do palácio. E aí foi que ele foi procurar o seu povo e se tornou aquele que ia conduzir. Então, Deus preparou Moisés durante 40 anos para ser esse condutor. Então, ele era a pessoa preparada. Esse é o contexto. Por que eu estou falando isso? Porque quando eles saíram de lá, eles saíram com mão poderosa. Certamente Josué e Caleb tinham uma lembrança muito forte disso. Focavam não nas dificuldades na terra, mas nas coisas boas da terra, na promessa de Deus e na maneira forte e poderosa que Deus tinha tirado aquele povo do Egito. Mas olha, eu quero ir para os finalmente, porque eu quero dar uma tônica aqui. No relatório dos espias, né, só 2 eram positivos, Josué e Caleb, eles disseram uma coisa, os negativos. Olha o que eles disseram. A terra pela qual passamos é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, que eram homens muito grandes, chamavam de gigantes, né? E aí eles vieram com uma palavra que explicou tudo. É onde eu quero focar e onde Deus me falou de forma muito profunda. Porque eu me percebi, me vi, sinceramente, na maioria, porque hoje, olhando o contexto histórico, a gente sabendo que Deus tirou o povo, mas quem está vivendo a situação na hora, gente, quantas coisas eu sei que Deus fez por mim e quantas vezes eu me pego agindo como esses 10 caras. E eu, assim, sendo muito honesta, eu olhando aqui, eu falei, eu acho que eu faria como esses 10 caras.
Porque tudo depende de como a gente se vê. Porque olha o que eles falaram. Ah, meu Deus. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Poxa vida, o que eles estavam comunicando por isso aqui? Se os caras se veem como gafanhotos, né, os 10 se viam como gafanhotos. O que é um gafanhoto diante de um gigante, né? Então, se eles aos próprios olhos se viam como gafanhotos, certamente a comunicação deles era a comunicação de gafanhotos. Eu sei que como eu me vejo, assim eu me comporto. E aqui está o X da questão. A questão não era nem fé ou não ter fé, era como eles se viam. Então, eu me vejo como gafanhoto, eu me vejo como uma mulher forte, eu vou ter comportamento e atitude de uma mulher forte e as pessoas verão isso em mim. Se eu tenho uma atitude de uma mulher frágil, vítima, coitadinha, eu vou comunicar isso para as pessoas. As pessoas vão ver o que eu sinto. A linguagem primitiva do eu é muito mais forte do que a gente possa imaginar. O como eu me sinto é como eu me comporto. Se eles se sentiam como gafanhotos, eles iam comunicar comportamento de gafanhoto e, obviamente, as pessoas veriam o comportamento de gafanhoto. Gafanhoto é um bichinho, gente. Só que eles esqueceram de uma coisa. Tudo bem, pode se ver como gafanhoto, mas uma das 10 pragas era a praga dos gafanhotos. Gafanhotos unidos podem devastar uma terra, devastar uma plantação. E olha o que aconteceu com a praga dos gafanhotos no Egito. Devastou a plantação, matou gente, foi uma tragédia. Então, tudo depende, o meu relatório, a minha fala, a minha comunicação, a minha expressão tem a ver com como eu me sinto. Se eles se sentiam como gafanhoto, não tinha como eles terem um comportamento diferente. É como, se eu me vejo como gaivota, não adianta querer ter um comportamento de águia. A altura que a águia voa, comparada à altura que uma gaivota voa, é infinitamente maior o voo da águia. O voo da águia, a visão da águia, a pescaria da águia, infinitamente maior. Mas se eu me vejo como gaivota, eu vou ter uma vida de gaivota. E era o que acontecia com esses gafanhotos. Era um bichinho pequeno. Né? Tinha a pata de trás era bem grande para que eles conseguissem dar saltos grandes. Uma habilidade. Quer dizer, se a gente for olhar a vida do gafanhoto, a gente até consegue enxergar muita coisa. Porém, aqui, quando eles falam, nos víamos como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos, era no sentido mais pejorativo possível. Né? Então, a minha comunicação de gafanhoto vai sempre tornar os outros gigantes aos meus olhos e aos olhos dos outros. Então, assim, meu Deus, trazendo para a prática, né? Como aplicar a minha vida. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Ou a gente muda a nossa mentalidade a respeito de nós mesmos, ou nós vamos continuar nos vendo e comunicando como gafanhotos. Mudança de mentalidade. Como que eu posso mudar essa mentalidade? É o como eu me vejo. É como eu me vejo. Se eu me vejo pequenininha, vitimizada, coitadinha, a minha comunicação vai ser essa. Ou eu mudo a minha mentalidade. Eu sempre costumo dizer que o espelho diz é diferente do que a minha mente diz. Eu posso me arrumar, chegar diante do espelho
Ou então nem me arrumar, mas eu posso chegar diante do espelho e ver. Nossa, eu tenho isso bonito, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas aqui não se trata de aparência, se trata de essência. Né? Se trata do que não que o espelho diz, se trata do que a mente diz. O ideal é que os dois digam a mesma coisa. Porque o meu comportamento será de acordo com o que eu vejo. Então, se a mente diz, você é uma vítima, você é uma coitadinha, meu comportamento será de vítima e coitadinha. Se o meu espelho diz, você é gaivota, meu comportamento será de gaivota. Se eu me vejo como gaivota. Mas se lá dentro de mim eu me sinto águia, eu vou agir como uma águia. Então, o gafanhoto, inclusive, ele pode até ser pequenininho e coitadinho, mas ele unido, ele faz uma devastação. Então, gente, o que muda é o que está dentro da nossa cabeça a nosso respeito. É esse drive instalado de que eu não mereço, de que eu não isso, não aquilo. Gente, se a gente não merecesse, se a gente não fosse ou não tivesse valor, nosso senso de valor, se a gente não tivesse valor, Jesus não teria morrido numa cruz por nós. Todo esse plano, o homem é o apogeu da criação. A terra, o mar, os animais, tudo foi feito para o homem. Se nós não tivéssemos nenhum valor, nem aqui estaríamos. Ninguém, absolutamente ninguém, é fruto de um pensamento tardio de Deus. Então, a minha comunicação, ela precisa ser de acordo, de águia. Porque Deus nos fez para sermos águias. Gente, sabe qual é a prova disso? Como é que Deus pega um povo? É o povo de Israel. Olha o povo de Israel hoje. Um país desse tamanho, sofrido. Lá no meio do mundo, tem uma autoridade diante do resto do mundo, é odiado pelo mundo inteiro. Porque é o povo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Deus é dono do céu, da terra e do mar, mas quem comanda esse mundo aqui, que é na natureza corrompida, né, é a mentalidade do diabo, do reino das trevas, não é do reino de Deus. Então, é até, vamos dizer assim, explicável, né, por que existe essa grande guerra. Mas a partir do momento que eu fui resgatada e eu pertenço ao reino do Filho do seu amor, eu preciso parar de me ver como gafanhoto. Qual é o meu, ou como gaivota? Eu gosto de falar gaivota e águia, porque eu acho que é assim, eu não acho que agora um animal para comparar com um gafanhoto, mas eu diria que, mesmo que seja gafanhoto, ele unido, ele faz estrago. Mas vamos lá. Eu tenho muitas respostas hoje, através dessa meditação, sobre todos os meus fracassos, todas as minhas derrotas, né? Tem a ver com esse pensamento. Que por mais que a gente evolua, a gente se pega nele de novo. Eu vou falar. Eu juro para vocês que quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu estaria entre os 10, sendo honesta. Aí eu parei para pensar profundamente na minha comunicação. E eu percebi que a minha comunicação... Olha, mas você não tem fé? Tem, mas sou miseravelmente corruptível. Miseravelmente estragada desde o Éden. Meu Deus. Por isso que Deus vai nos dar novo céu e nova terra, para a gente reinar com Ele na terra. Como é que vai ser, eu não sei, mas vai ser maravilhoso. Eu acho que se nós tivéssemos um vislumbre, que eu acho que foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Josué e Caleb certamente tinham um vislumbre do propósito profético de Deus. Tipo, poxa, se Ele nos tirou da terra do Egito com aquele poder, Ele pode fazer o mesmo aqui. E se o propósito dele é nos levar para a terra que mana leite e mel, não tem nada que impeça nós chegarmos aqui. E não vai ser pela nossa força,
vai ser pelo braço do Senhor. A nossa força é ínfima. De fato, nesse momento, a gente pode até se ver como gafanhoto, mas gafanhoto unido faz um estrago. E, infelizmente, hoje, eu quero dizer a vocês, eu acho que eu sei estar entre os 10, infelizmente. Natureza. Ai, natureza miseravelmente corrompida. Mas depois dessa meditação, eu até terminei, peguei minhas canetinhas e fiz isso aqui, olha. Que eu terminei falando assim: Senhor, eu quero florescer no seu reino. Eu quero fluir no seu reino. Eu quero fluir no propósito profético. Porque talvez eu esteja me sentindo gafanhoto porque eu não estou fluindo no propósito profético. Pode ser, pelo menos não como deveria. Não na dependência de Deus como poderia. Josué e Caleb tinham uma visão de águia, porque eles estavam focados em quem Deus era, não em quem eles eram. Eles estavam focados em o que Deus pode fazer, não o que o gafanhoto sozinho pode fazer, mas o que Deus pode fazer com muitos gafanhotos. Ainda que sejamos gafanhotos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi muito forte o que Deus falou no meu coração. E eu entendi que essa comunicação de fragilidade me faz perder muito. Mas está tudo certo. Está tudo bem. Eu tomo minhas posições hoje a partir dessa meditação. Se a vida vai mudar a partir de hoje, é o que eu desejo. Mas vai mudar como? Ah, vou ficar rica, vou isso. Não, não é nada disso. Eu quero fluir no propósito profético. Se for para a glória de Deus, que eu nasci para o louvor da sua glória, eu quero. Se não for, eu não quero. Não me importa mais nada além disso. Não me importa ser conhecida, fama, ser reconhecida. Não. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Tem uma música que fala isso. Que o que importa é que reconheçam a ti em mim. Fica essa palavra. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. O que eu tenho é consequência do que eu sou. E você? Se vê como um gafanhoto? Pois saiba que Deus pode juntar os gafanhotos e fazer uma miséria. Ou você se vê como uma gaivota? Saiba que você é águia. Nós somos águias. E águia vivendo vida de gaivota e sofrimento na serra. Tá bom? Um beijo. Até